Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Um sábado hoje. Um bom sábado para vocês. Um bom fim de semana, né? Domingão amanhã. Quem for para a igreja, vá para a igreja, vai glorificar e exaltar o Altíssimo, né? Agradecer pela vida, pelo sustento, pelo ar que a gente respira, pela água que a gente bebe, pela terra que a gente pisa. Pelo sol que ainda brilha, aqui de vez em quando, né? Aqui na Inglaterra não é todo dia, não. Mas hoje a gente teve um pouquinho de sol, mas o vento estava muito forte. De manhã até que não venta muito, não, mas à tarde aí começa. Mas hoje não choveu, graças a Deus. Ontem também não choveu e hoje não choveu. Vamos ver amanhã. 2 dias sem chuva. Pelo menos 2 dias sem ficar muito molhado, né? Hoje foi uma média de 17, 18 graus, então foi bem hoje também. Bom, como nós terminamos o livro de Jeremias, vamos agora estudar as Lamentações de Jeremias, que ele escreveu ai, quando ele viu a destruição de Jerusalém, e como também a destruição do templo, né? Quando Nabucodonosor veio e levou Zedequias, ele não destruiu o templo naquele dia, nem os palácios. Ele levou os cativos e se retirou para Ripla, né, que era acima, a parte de cima, depois de Samaria. Depois de Nazaré, lá em cima, no norte. E aí, um mês depois, o general dele veio, né, para acabar com o serviço. E aí ele tocou fogo em tudo, destruiu os muros que cercavam Jerusalém, deixou tudo em ruínas. Só uns pedacinhos que sobrou, né? Como aquele pedaço do muro lá do templo que tem até hoje. Ele tocou fogo em tudo. Só deixou mesmo as casas dos pobres que ficavam embaixo da terra. Aí não tinha jeito, né? Tocar fogo. Como eu já disse para vocês, muitas das casas em Jerusalém é no chão, debaixo, nas cavernas, né? Porque tem muita caverna naquela área. Então, inclusive a casa de Ana e como que era o pai da Maria? Era Zacarias o nome dele? Não. Era um nome assim diferente. Ana era a mãe, né, dela. E o pai. E de vez em quando eles iam servir, fazer as coisas no templo, né? Então eles tinham essa residência que era debaixo do chão. Você desce, tem uma área, né? Assim, até razoável. Metade desse quarto aqui. Aí depois você desce de novo, tem uma outra área menor. Aí lá embaixo tem outra área menor ainda. É aí que ela ficava quando eles visitavam Jerusalém para a época da Páscoa. Isso, Maria, quando era pequena, nova, né? E a mãe. Ela era filha única. Pelo que a gente saiba, a mãe dela tinha problema para engravidar, então a Maria tinha a Salomé, que era, eu acho que Salomé era irmã de José, que era tia de Jesus, né? Mas eu acho que a Maria, ela não tinha. Eu posso até dar uma olhada nisso. Mas vamos estudar então as Lamentações de Jeremias. Deixa eu ver aqui. Não, it's not this one. Peraí.
Maria, Mother of Jesus. Maria tinha uma irmã. Não, diz. Well, talvez essa Maria of Coplas parece que era irmã de Jesus, parece, irmã de Maria, mas não se tem certeza. Mary of Coplas, Maria of Coplas, mas por que a mãe de Maria, Ana, ia colocar o mesmo nome em duas filhas? Por isso que eu não acho lógico que essa Mary of Coplas, Maria of Coplas, fosse irmã. Eu acho que ela era irmã de José. Mas como a família era muito unida, ela se tornou como se fosse irmã de Maria. Mas, na verdade, eu acho que Maria realmente era filha única. Porque não tem lógica uma mãe colocar o mesmo nome em duas filhas, né? É bem lógico. Por isso que, na minha concepção, essa Maria de Coplas, que inclusive estava lá na morte de Jesus, né? Ela estava acompanhando Maria quando ela foi para Jerusalém, quando Jesus mandou buscar a família dele, né? Na verdade, ele queria se despedir da família dele antes da morte dele, mas não deu tempo. Maria chegou, Jesus já estava preso quando ela conseguiu chegar em Jerusalém. O que é muito triste, ela nem pôde se despedir do filho. Mas vamos lá, nós estamos aqui para falar de Maria ainda, né? Vamos falar de Jeremias. Vamos falar de Jeremias. As lamentações de Jeremias depois da queda. Nós estamos falando da queda, né? Então, quando aquele Nebuzaradão, né, o nome do homem, voltou e destruiu Jerusalém. Então, Jeremias, naquela destruição toda, naquele cenário todo, ele escreveu essas lamentações, choro de Jeremias. Capítulo 1. Como já solitária a cidade, outrora tão populosa, tornou-se uma viúva, o que foi grande entre as nações. A princesa entre as províncias tornou-se escrava. Oh, Jesus! Amargamente chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não há ninguém que a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos, inclusive o Egito. Depois de sofrer aflição e dura servidão, Judá foi para o exílio. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançaram nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, pois não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas e os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram. Os seus inimigos prosperaram. O Senhor a entristeceu. Olha, o profeta reconheceu. O Senhor a entristeceu por causa da multidão dos seus pecados. Os seus filhos foram para o exílio, cativos na frente do adversário. Da filha de Sião foi-se todo o esplendor. Os seus príncipes são como servos que não acham pasto, nem sem força fugiram na frente do perseguidor. Nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, lembra-se, Jerusalém, de todas as suas mais queridas coisas que teve nos tempos antigos. Quando seu povo caiu nas mãos do adversário, ela não teve quem a socorresse. Os seus adversários a viram e zombaram da sua destruição.
Jerusalém gravemente pecou, por isso fez-se imunda. Todos os que a honravam a desprezam, pois viram a sua nudez. Ela própria geme e volta para trás. A sua imundícia pegou-se às suas saias. Ela não pensou no seu futuro. Foi espantosa a sua queda, não houve quem a consolasse. Vê, ó Senhor, a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Estendeu o adversário a sua mão e todas as coisas mais preciosas dela. Ela viu entrar no seu santuário as nações que proibiste entrar na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo buscando pão. Dão as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, ó Senhor, e contempla, pois sou desprezado. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Andei e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor nos dias do furor da sua ira. Muito forte isso, né? Vê, ó Senhor, e contempla, pois sou desprezado. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor igual à minha dor, que veio sobre mim, porque me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás. Tornou-me desolada e enferma o dia todo. Ele fez um jugo com os meus pecados, estão entretecidos. Subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles dos quais não posso resistir. Olha que é interessante esse versículo 14. Ele fez um jugo com os meus pecados. Aquele jugo que coloca em cima do boi, né? Então, o profeta está dizendo que o Senhor fez um jugo com os pecados de Jerusalém e colocou esse jugo no pescoço da cidade. E aí ele abateu a força. Quando você coloca o jugo em cima do boi, é para controlar o boi. Foi isso que o Senhor fez com Jerusalém. Ele pegou todos os pecados de Jerusalém, todos os pecados cometidos naquela cidade. E olha, gente, que eram pecados horríveis. Era traição, era incesto, era matança, era sacrifício de crianças a outros deuses. Era um jugo muito pesado e não tinha como livrar Jerusalém daquele castigo, não tinha. Gente, o único que livra o pecado, o único que pode nos tirar esse jugo é o Senhor Jesus Cristo. É o único. E é o único que pode tirar esse jugo das costas de Jerusalém hoje também. Porque Jerusalém continua pecando. Versículo 15. Por isso que a gente tem que orar muito por Jerusalém, para que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Versículo 15. O Senhor rejeitou todos os meus valentes no meio de mim. Convocou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro. Os meus olhos se desfazem em águas. Afastou-se de mim o Consolador que devia restaurar o meu espírito. Olha, gente. O Consolador já estava aqui também. Na vida do profeta. Olha aqui. Por essas coisas choro, os meus olhos se desfazem em águas. Afastou-se de mim o Consolador.
que devia restaurar o meu espírito. Interessante isso, né? Por certo, o Consolador, o Espírito Santo vinha quando era necessário, né, gente? Mas ele se afastou de Jeremias naquela destruição toda. Os meus filhos estão desolados porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as suas mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou acerca de Jacó que fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Até hoje, gente, isso acontece. Justo é o Senhor, contudo me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi todos os povos, vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos pereceram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento para restaurar as suas forças. Olha, ó Senhor, quando estou angustiada. Turbadas estão as minhas entranhas. O meu coração está transtornado dentro em mim, pois gravemente me rebelei. Fora me desfilhada a espada, dentro de mim há somente a morte. Ouviram o meu gemido, mas não há quem me console. Todos os meus inimigos souberam do meu mal, alegram-se com o que fizeste, mas em trazendo-tu o dia que anunciaste, eles se tornarão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade, a tua presença, faz-lhes como fizeste a mim. Por causa de todos os meus pecados, os meus gemidos são muito e o meu coração está desfalecido. E aqui termina o primeiro capítulo dessa lamentação de Jeremias. Jeremias, ele incorporou o espírito da cidade e ele falava como se ele fosse a própria cidade. E aquele sentimento, aquela tristeza de ver toda aquela desolação e aquela destruição, o templo completamente arruinado, tocado fogo, uma cidade que era festa, que era alegria, que estava cheia de jovens e crianças, agora estava deserta. Por causa da guerra, por causa do castigo que o Eterno havia trazido para Jerusalém. Alguns anos atrás, aliás, muitos anos atrás, eu escrevi um poema. Antes da minha primeira viagem a Jerusalém, eu escrevi um poema. Eu levei esse poema e deixei lá. Uma cidade, sobre a cidade de Jerusalém. Ela é uma cidade guerreira, destruída tantas vezes, cercada tantas vezes, completamente destruída 2 vezes, completamente destruída 2 vezes. Mas ela não se entrega. Jerusalém não se entrega. É uma cidade que disse: eu não vou ficar embaixo. Quanto mais me derrubarem, mais eu vou subir e crescer. E é dessa forma desde o tempo de Melquisedeque, desde os dias de Abraão. Ela era chamada Salém. Por isso que Melquisedeque é o sacerdote de Salém. Na época de Melquisedeque, ele morava lá.
E eu tive o privilégio de pisar num dos lugares em que era feito o, o azeite que era usado por ele. É um lugarzinho que fica escondidinho. Mas a Miriam é muito curiosa. Eu fui andando, andando, e eu cheguei naquele lugar. Quase turista nenhum vai lá. Fica perto da casa de Davi. É, descendo, descendo, descendo. Fica umas rochas lá embaixo. E eu, curiosa, né, vi aquele caminhozinho. Eu falei, eu vou por aqui, vou ver. Eu cheguei lá e tem umas ruínas e onde ele fazia e ali se diz que era o lugar em que Melquisedeque fazia os sacrifícios. Ah, é, realmente é um privilégio pisar num lugar em que possivelmente até Abraão pisou. Eu estive também em Macpela, né, que é onde Abraão e Sara estão enterrados. Eu também estive lá. Privilégio meu, privilégio meu. Graças a Deus, graças ao Eterno. Gente, aqui acabou o primeiro capítulo. Vamos continuar orando por Jerusalém, tá bom? E amanhã estaremos estudando mais um capítulo de Lamentações de Jeremias. Vai ser motivo para chorar esses 4 dias. Vai ser de choro, gente. Desculpa, mas não tem como não chorar por tanta destruição que já aconteceu nesse mundo, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fiquem com Deus, tenham um bom término de sábado e um domingo amanhã também. Um beijo.